A verdade tem que ser mantida e não perseguida e não odiada. E como que mantém a verdade? Aprendendo a verdade. Que a história sempre existiu. A história verdadeira e também existiu a história falsa. Então nós temos que ter aqui aquela sabedoria de reter o que é bom. Examinar tudo. É assim que está escrito. Examinar tudo e reter o que é bom. Você entendeu? Porque as coisas boas existem. A verdade existe. Então o que nós temos que fazer? Reter o que é bom. Trazer para a nossa vida aquilo que é bom. Trazer para a nossa vida a verdade. Que muitas vezes as pessoas perseguem a verdade por falta de conhecimento. Como que é aquele versículo lá de Oséias? O meu povo erra, o meu povo peca por falta de conhecimento. E tem muita gente, vocês pensam, vocês sabem, muitas pessoas que perseguem a verdade por falta de conhecimento, por pegar o bonde andando, entendeu? Pega o bonde andando, vai para um caminho errado, você entendeu? Vai para um caminho errado, porque pega um bonde andando e nem pergunta para onde vai, entra, se acomoda ali, senta ali e o bonde vai andando. Você entendeu? Então toma cuidado com as coisas do mundo. Como eu sempre digo, o chamado é para todos, mas a escolha não é para todos. A escolha não é para todos, mas o chamado é para todos. Nós vamos estar aqui hoje meditando no Salmo 47, que fala que para nós servir ao Senhor com palmas, todos os moradores da terra. Aplaudir o Senhor, todos os moradores da terra. Então, você vê que o chamado é para todos. O chamado é para todos. E o Salmo 100, versículo 1. Celebrai com alegria, com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Então vocês veem que o chamado é para todos. Mas a escolha não é para todos. Porque no versículo está assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Estão vendo? Então vamos perseverar, vamos lutar, vamos acreditar, vamos ter fé que nós seremos escolhidos do Senhor. Entendeu? Chamado nós já somos. Somos chamados do Senhor. Vamos estar lendo aqui o Salmo 47. Abra a sua Bíblia no Salmo 147 para nós não esquecer a palavra de Deus. Você entendeu? O Salmo 47, poucas pessoas têm falado do Salmo 47. Mas olha só que bênção que ele nos traz para a nossa vida. Aplaudir com as mãos todos os povos. Então não é um mandamento para o irmão Nilson. Entendeu? Aplaudir com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com vozes de triunfo. Entendeu? Aqui fala aplaudir com as mãos todos os povos, de acordo com o Salmo 100. Celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. Então vocês veem que o chamado é para todas as pessoas. Olha o versículo 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é rei e grande sobre toda a terra. Você viu? Não é só em Israel que ele é grande. Ele é grande em toda a terra. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés.
Já pensou se esse povo do mundo acreditasse, buscasse a verdade, deixasse a mentira? Olha só a promessa desse Deus, o versículo 4. Escolherá, escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, quem amou. Entendeu? Olha que versículo. Escolherá para nós a nossa herança. Entendeu? Que o Criador possa escolher para nós uma boa herança. A glória de Jacó, a quem ele amou. Olha que maravilha, né? Versículo 5. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Deus subiu com júbilo, com alegria, o dia que ele subiu ao céu. Assim como ele desceu, ele subiu ao céu. E aqui o 47, versículo 5. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Versículo 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Então isso aqui é mais do que um mandamento, porque fala 4 vezes no mesmo versículo. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores. Então é mandamento. Cantar ao Senhor um cântico novo é mandamento. Quem faz louvores, faça mais. Entendeu? Faça mais louvores novos. Porque a palavra de Deus diz cantar ao Senhor um cântico novo. E como cantar ao Senhor um cântico novo, se não tem pessoas que fazem louvores novos? Vai louvar o Senhor com aqueles hinos antigos lá da Assembleia de Deus, da Igreja da Santa Inquisição? Você vai louvar a verdade, o Deus da verdade, com um hino feito lá na Igreja da Mentira? Fica estranho. Então guarde bem esta palavra, esse mandamento. Salmo 47, versículo 6. Cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. É assim que está escrito. É um mandamento. Olha o versículo 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Eu pensava que era só de Israel, não? Pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, sabedoria. Estão ouvindo? Então as coisas de Deus têm que ser feitas com a inteligência, com sabedoria. É assim que está escrito no Salmo 47, versículo 7. Que Deus é Rei sobre toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. No versículo 9. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado, ele está muito além do nosso pensamento, muito além do nosso conhecimento. Mas o bom seria que o povo dessas igrejas da Santa Inquisição, igrejas gregas, voltasse ao Criador e voltasse ao teu nome de Israel. Porque assim é a palavra, assim é a profecia, assim é a vontade de Deus, como está escrito. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já pensou em deixar o nome dos ídolos, deixar os nomes da igreja da Santa Inquisição e invocar o nome do Senhor para ser salvo? Você já pensou nisso? Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Está lá no livro de Joel, no Velho Testamento,
está no Novo Testamento em 3 lugares. Em 3 lugares. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entendeu? Mas essa semana que falaram para mim, né? Falaram do velho, que não existe velho, não existe Novo Testamento. Tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Mas na mente dos estudiosos da Igreja da Santa Inquisição, eles falam Velho Testamento com desprezo. Você entendeu? Porque no Velho Testamento é que aparece a profecia do nome de Deus. Aparecem os profetas apontando ele como Deus, Criador. Então eles odeiam também o Velho Testamento. Entendeu? Mas o Novo Testamento, irmão Nilson, não fala de mandamento, não fala de lei. Olha o que falaram para mim essa semana, né? O Novo Testamento não fala de lei. Olha, no Novo Testamento está escrito, João 7,49, o Senhor Yahushua aponta essa multidão e disse: esta multidão que não conhece a lei é maldita. Foi eu que escrevi? Está no Novo Testamento. Ah, irmão Nilson, mas no Novo Testamento que não fala da lei. Fala. Essa multidão que não sabe a lei, que não conhece a lei, que não pratica a lei, é maldita. Leia lá, João 7,49. Estão ouvindo? Então, não sou eu que crio a mensagem. Eu busco a mensagem de Deus, da sua palavra. E trago até os nossos corações. Que muitas vezes o que eu prego aqui, eu também preciso. Eu também preciso. Então eu ouço, medito e abraço essa palavra. Porque eu preciso também desta palavra. Porque eu estou nesta caminhada. Eu sou um candidato à salvação. Enquanto eu estou vivo, eu sou um candidato à salvação. Aquele ladrão na cruz, ele foi um candidato à salvação. Ele viveu na maldade, na rebeldia. Mas no seu último dia, naquele madeiro, na hora da morte, ele reconheceu o Senhor Yahushua. Ele foi o primeiro testemunha de Yahushua. Vós sereis minhas testemunhas. Aquele ladrão da cruz foi uma testemunha do Senhor Yahushua. Ele deixou o seu amigo do crime naquela hora. Não, até aqui eu fui seu amigo, mas hoje eu sou testemunha de Yahushua. Você entendeu? Então somos candidatos a essa salvação e precisamos dessa palavra para a nossa vida. Então fique com esta palavra, medite mais no Salmo 47, leia aí na sua Bíblia, o Criador fala com você quando você ora, quando você lê, quando você busca nas Escrituras. Senhor Yahushua, no caminho de Emaús, quando falava da palavra de Deus, das Escrituras, diz que ardia o coração daquelas duas testemunhas. Estão ouvindo? Então fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento desse Deus bendito que fez os céus e a terra. Amém.